Quando estou diante de um paciente com regurgitação de difícil controle, o que fazer? Nós somos do NAFAD, eu sou Fábio Teixeira, estou aqui com Carla Granja, estamos viajando pelas múltiplas faces da doença do refluxo, fatos e mistérios. E mistério, fala Carla, também a regurgitação. Afinal, Carlinha, regurgitação cada vez mais abordada nos nossos trabalhos, cada vez mais colocada como um mecanismo de refratariedade do sintoma. Muitas vezes o paciente não responde ao IBP. O que fazer, como abordar esse paciente? Então, a regurgitação, ela precisa ser muito bem investigada. Primeiro, no questionamento ativo com o paciente. Como ele percebe essa regurgitação? Se ela é uma regurgitação como se fosse um líquido ácido, azedo, que sobe em direção à garganta. Se não, se esse paciente acorda à noite sufocado com aquele conteúdo que retorna. Se existe a percepção de que retorna, na verdade, alimento, né? Quando isso acontece, isso é um sinal de que provavelmente aquele conteúdo ou ele não atingiu o estômago e já está retornando para dentro está retornando para a região da faringe, da laringe. Então, essa é uma regurgitação muitas vezes esofágica, que fala a favor de outras doenças, que não a doença do refluxo especificamente, como, por exemplo, fala a favor da acalásia, né, que é uma doença diferente da doença do refluxo e com um tratamento completamente diferente do tratamento da doença do refluxo. Ou, às vezes, fala a favor também de grandes hérnias hiatais, onde realmente esse conteúdo mais volumoso pode retornar para dentro do esôfago. Então, essa é uma preocupação. Como o paciente tem uma percepção, e nós já dissemos que quanto mais alto esse conteúdo refluído atinge o esôfago, chamado esôfago proximal, a garganta, maior é a sensibilidade, a capacidade de perceber aquele desconforto. Muitas vezes, mesmo com a inibição ácida efetiva, não é a questão química desse conteúdo refluído, é uma questão mecânica. Mesmo que não tão ácido, aquele conteúdo continua refluindo e atingindo níveis um pouco mais altos, e isso traz uma refratariedade do sintoma ao tratamento que propõe uma inibição ácida, né? O paciente com uma apresentação de regurgitação, muitas vezes comprovado que, mesmo com a inibição ácida efetiva, através de por exemplo, de uma impedância pH-metria em uso de inibidor de bomba de prótons, esse paciente apresenta sintomas relacionados a esse refluxo que ocorre e que é menos ácido ou não ácido, porque a inibição ácida está sendo efetiva, é um paciente que muitas vezes é candidato a um tratamento cirúrgico da doença do refluxo, né? Então, vejam a importância da gente compreender melhor isso e abreviar o sofrimento do paciente quando nós conseguimos investigar e documentar muito bem essa alteração. É interessante tudo isso, Carlinha, porque nós passamos a ter uma compreensão que não é só a percepção. Estamos agora diante de um mecanismo físico, de um retorno do conteúdo alimentar do estômago para o esôfago. E aí, já debatemos lá atrás se nós estamos realmente com clareamento gástrico adequado, para a gente poder saber se o paciente está ou não fazendo esvaziamento daquele conteúdo gástrico, se nós estamos diante de uma barreira, de uma junção esôfago-gástrica íntegra, que isso é muito importante na avaliação desse fenótipo sintomático que é a regurgitação. Frente a isso, quando a gente coloca esse paciente muitas vezes como refratário, ele na verdade está com um sintoma refratário. Ele pode ter até a doença do refluxo totalmente supressa, como você falou, do ponto de vista ácida. O paciente pode tomar o inibidor da bomba de próton de forma dobrada, de forma prolongada, e o paciente controlado pela impedância, observado pela impedância, ele não tem mais refluxo ácido, mas ele tem um retorno mecânico. Por isso, a impedância ou pH-metria, no estudo da regurgitação ou no estudo da refratariedade,
vai trazer muito mais características para que nós conduzamos esse paciente de forma mais adequada. E é interessante quando a gente destrincha a regurgitação, Carla, que é um paciente que pode ser candidato realmente a uma intervenção de forma precoce. Mas antes, nunca colocar um paciente desse sem uma manometria esofágica para a gente poder avaliar a peristalse esofágica desse paciente, sem fazer um esôfagograma para poder avaliar a morfologia esofágica que ele ali se encontra, e se um paciente permanece com sintoma dispéptico, antes de uma intervenção, pensar também num estudo de cintilografia. Observem a complexidade, que é um sintoma, que é uma apresentação de um fenótipo, mas aquilo que nós tenhamos de fazer de diferença na vida do paciente é a observação clínica. Eu acho, Carla, que o melhor exame ainda para um paciente com doença do refluxo é o próprio médico. Então, vamos conduzir nossos colegas para essa viagem da Neurogastro. Compartilhem esse canal com muitos e muitos outros colegas para que nossa rede NAFAD pelo Brasil se capilarize cada vez mais colegas venham fazer parte desse movimento em prol de um diagnóstico conclusivo e de um tratamento assertivo para a doença do refluxo.